Glória a Deus, aleluia, shalom, bom dia. Mais um Oséias para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. A ti, ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade. Nos ajuda, Pai, a estarmos antenados e verdadeiramente entregues àquilo que o Senhor tem para nós de marcas, de vozes, de regências do céu, Pai. A terra, esse mundo, as coisas que estão ao nosso redor querem demais nos engolir, nos destruir, mas nós temos uma regência do céu e esta regência tem que prevalecer nas nossas vidas. Por favor, Pai, nos ajuda e nos tira de todo o ambiente contrário à regência do céu. Cobre-nos com o teu sangue, guarda nossas vidas, guarda o ministério, morra cada vida, paternidade ao Java, aqueles que estão no Oséias 6:3, aqueles que estão no mapeamento, no Gaio, as vidas, ó Pai amado, dos teus filhos, aqueles que estão nos auxiliando como obreiros, como pastores, cobre-os com o teu sangue, tenha misericórdia de nós e nos ajuda na igreja local, a vida do Mateus, a vida da Letícia, dos filhos dos teus filhos, Pai, todas as coisas colocamos diante do Senhor, o apóstolo Éder, a apóstola Luciana, Micaela, o Ariel, Pai, por favor, nos ajuda a irmos adiante e que façamos, ó Pai amado, o melhor para Ti. Apresentamos também o encontro dos filhos em novembro, que Tu possas estar operando e trazendo aqueles que o Senhor tem propósito, aqueles que realmente têm que estar aqui, que os impedimentos caiam por terra, toda a resistência do adversário, todo tipo de escassez, seja escassez financeira, de tempo, de ânimo, de fé, de vontade, que caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos suprir, ó Pai, para estarmos fazendo aquilo que tem que ser feito em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Em novembro nós vamos ter aí o encontro, e às vezes a gente foca muito, né, na parte da oração, para que o Senhor envie providência financeira, mas às vezes nós estaremos desanimados, não queremos vir, não queremos, não temos fé, não temos vontade, então orarmos para que todo tipo de escassez e todo tipo de impedimento lançado pelo adversário caia por terra, porque às vezes há uma escassez de interesse, às vezes há uma escassez de impreciso, então que busquemos ao Senhor para que Ele tire de nós todo tipo de escassez, seja ela financeira, de ânimo, de tempo, de qualquer coisa, para que, se Deus tem um propósito, que você esteja aqui em novembro, para que você esteja em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho, a gente iria voltar na quinta-feira já para falar das festas, mas foi bem puxado esse final de semana, nós temos que produzir esse material ainda. Tá com bastante atendimento para fazer, então ficou um pouquinho tumultuado. Nós vamos começar a festa dia 23, segunda-feira, a falar das festas. Então, esse restante de semana, no final, eu vou estar passando o que vai ser feito até sexta-feira, que eu vou estar fazendo sozinho. Algumas coisas serão repetidas, aí quem já se expôs pode talvez dar uma descansada, se não acrescentar para você, se não quiser, se não for somar mais, se você já sabe, aí você analisa aí no final para que você faça o que for melhor para a tua vida. Amém? Números capítulo 22, versículo 28. Quem puder abrir a Bíblia e abra, por favor, para nós estarmos lendo juntos, em nome de Jesus Cristo. Números 22, versículo 28. Hoje nós vamos falar ainda a respeito de levar em conta o histórico. Esse assunto cresceu um pouquinho e nós vamos estar passando de uma forma um pouco mais completa para que nós saiamos totalmente desse ambiente, porque esse ambiente ele nos rouba demais, nos fere demais, fere as pessoas, e nós precisamos entender esse ambiente melhor e sairmos disso. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, e eu a mataria agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não sou a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Balaão então inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra.
O anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para me opor a você, porque você tem andado de forma negligente diante de mim. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, seria você quem eu teria matado, mas teria deixado a jumenta com vida. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me enfrentar. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim, Balaão foi com os oficiais de Balaque. Amém? Então, aqui nós temos uma passagem que nós vamos entender que uma mula estava com a visão espiritual aberta e um homem, um profeta, estava com a visão espiritual fechada. Ele estava em desobediência, em rebeldia, indo fazer ou profetizar aquilo que Deus não estava falando, aquilo que Deus não estava fazendo, e de repente um anjo se opõe a essa jornada e uma mula percebe isso. E ela, logicamente, para, porque ela vê o perigo, ela vê ali a morte chegando, e ela então para. E num momento desse, esse homem ele se irrita com essa mula e ele a espanca. Então Deus abre a boca da mula para falar com ele e fala para ele: foi sempre assim o meu jeito de proceder com você? Há quanto tempo você já está montando em mim? E ele então fala: não, não foi assim. Então nós queremos falar exatamente disso. Porque ali o anjo vem, depois que abre os olhos de Balaão, e ele fala para Balaão: se a mula não tivesse me visto, quem eu mataria você e deixaria. Se eu tivesse para matar alguém, eu mataria você e deixaria a mula com vida. Ou seja, quem tem a visão espiritual aberta vai viver. Mas se você tem a visão espiritual fechada, se você não está me vendo, se você não percebe a minha presença, você vai morrer, porque você está se opondo e você vai diretamente para a morte espiritual e, no caso ali, física também. Shalom, bom dia. Então, hoje eu quero falar um pouco a respeito de levar em conta o histórico, porque Balaão, ele não levou em conta o histórico desta mula. E Deus estava usando a mula justamente, Shalom, irmão, bom dia. Justamente Deus estava usando essa mula para trazer um ambiente de estranheza para que Balaão parasse e falasse: o que está acontecendo? O que realmente no mundo espiritual, ele era profeta, ele tinha que ter uma sensibilidade, ele tinha que ter uma comunhão com Deus para parar aquela jornada que saiu da rota, saiu do costume, a mula estava com um tipo de proceder totalmente fora daquilo que era o dia a dia, o jeito que ela fazia. Então era um sinal, era algo que Deus estava mostrando para que ele realmente parasse. E ele não leva em conta esse histórico, ele despreza esse histórico, e ele vai e bate na mula, ele se irrita e ele fala: você me fez de tolo, por isso que eu te bati. Porque ela pergunta: por que você está me batendo? Porque você me fez de tolo. E ele achou então que a mula estava fazendo algo que ele era um tolo, que ele realmente ela que estava fazendo algo para tirar ele, para estar humilhando ele ou atrapalhando a rota, o destino profético dele, quando na verdade ela estava se esforçando ao máximo dentro da limitação de uma mula para proteger tanto ela como ele. E ele não leva em conta esse histórico. Então, eu creio que o Senhor me deu esse texto, que ontem eu estava orando, o Senhor me dá um texto a respeito de um histórico, a respeito de algo na Bíblia, para a gente poder ter uma base. Então, eu creio que Deus me deu uma base bíblica de um histórico de uma mula, para que a gente pudesse entender quão baixo é esse nível. Shalom, irmão, bom dia. Quão baixo a gente pode se tornar, porque se nós não tivermos nem a sensibilidade de entender um histórico que esse homem não entendeu de uma mula, nós vamos ficar realmente num ambiente bem complicado. Então, o senhor tem feito pelo menos 3 ambientes aí que nós temos que levar em conta o histórico. Nós já falamos um pouco de um ambiente e depois nós vamos estar acrescentando hoje mais 2. Eu vou repetir o primeiro e o senhor tem nos dado aí mais 2, um através da vida da irmã Maiara, numa oração que ela fez na quarta passada, e depois Deus acrescentou algo aí na minha vida. Então, o primeiro ambiente de histórico que nós temos que levar em conta
é um ambiente de histórico com as pessoas. Você tem que levar em conta o ambiente de histórico com o teu pastor, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu patrão, com o teu funcionário, com o teu amigo. Porque se nós não levarmos em conta esse histórico, o que nós vamos fazer? Nós estaremos matando essas pessoas. Nós estaremos fazendo algo que realmente você só quer se relacionar, você só está ali enquanto está tudo do jeito que você quer. Enquanto tiver falando o que você quer ouvir, do jeito que você quer ouvir, da maneira que você quer ouvir, estiver concordando com você, caminhando com você, está tudo certo, então aquela pessoa tem crédito. Mas a partir do momento que saiu alguma coisa fora do teu padrão, aconteceu alguma coisa que para você não está bom, aquela pessoa passa aos teus olhos estar endividada. E aí você coloca ela no SPC, no Serasa, no cartório, começa a cobrar, porque a murmuração, a condenação, aquilo que você começa a falar sobre a pessoa é um ambiente de cobrança, que é exatamente esse sistema que eu falo mundano das lojas aí, do exemplo que eu dei da minha irmã, que comprou por vários anos, que compra, né, por vários anos aí no Magazine Luiza, e ela sempre pagou as coisas dela em dia, graças a Deus, mas se porventura ela tivesse atrasado uma prestação, por mais baixa que fosse de qualquer coisa que ela comprou, hoje ela estaria com o nome no SPC, no Serasa, estaria sendo cobrada e ela não compraria mais nada, não só lá, mas aquela loja iria expor a um sistema financeiro onde ela está devendo e ela não teria crédito mais em lugar nenhum. Então isso ramifica, isso espalha. Isso que você faz, você pode ver que começa com você. A pessoa sai um pouquinho da rota com você, e eu não estou falando de uma conduta fora da palavra, eu não estou falando de algo que realmente você vai falar, não, mas aí não dá, porque meu pastor adulterou, meu pastor roubou, o meu marido adulterou, o meu filho entrou aqui ou lá, aí agora o histórico aí ficou complicado. Mas eu estou falando de uma coisa que de repente você não entendeu daquele jeito, ou foi uma falha que a pessoa vai levar, porque nós somos realmente passíveis de erro. Então, de repente, uma esposa que serve o marido, mas um erro, um arroz que ela pôs um pouquinho mais de sal, ele desconsidera todo o histórico daquela vida cozinhando por anos e anos, mas um arroz salgado acaba com tudo, porque ela passa a dever para ele. E depois daquilo, ele vai sair falando daquele arroz. Aí ele fala na empresa, ele fala na igreja, ele fala para os filhos, ele fala para os parentes, e ele vai expondo aquela situação. E aquela mulher fala assim: puxa vida, eu cozinhei bem tantos anos, e o primeiro arroz que eu queimei, ou que eu deixei salgado, ou o primeiro feijão que isso ou que aquilo, ele fala para todo mundo. E de repente nunca ele falou que ela cozinha bem. Mas naquele dia, quando ficou devendo, então ela já não serve mais, ela já não é mais uma cozinheira, ela que serve para ele, porque agora mas ela não fez nada, na verdade, que desabonasse o histórico dela. Ela não fez, ela não cometeu um pecado, ela não cometeu nem um erro, na verdade. Ela errou, mas não é um erro, um negócio proposital, uma coisa, cara, um acidente de percurso, que nós vamos ter que relevar. Mas quando nós não relevamos os acidentes de percurso, nós desconsideramos o histórico, essa pessoa passa a dever para nós. E nós então entramos nesse ambiente onde a pessoa deve para nós, e nós começamos a passar para as outras pessoas que essa pessoa deve para nós. Então o Magazine Luiza ele vai negativar o nome da minha irmã, ou de qualquer um, e ele vai passar. Então as outras empresas vão acessar aquele lugar e vão perceber, estão devendo para o Magazine Luiza, então eu não vou vender, porque vai propagar aquilo. Então, o histórico de 30 e poucos anos da minha irmã comprando nessa loja, ele é totalmente desconsiderado. Esse é um sistema mundano. Eu não estou falando que a loja está errada em continuar vendendo para quem não pagou. Beleza, é um sistema. Mas para nós estamos errados. Diante da palavra de Deus, nós estaremos errados. Porque nós estaremos com uma conduta ou com um procedimento fora da palavra. Porque o Senhor manda a gente perdoar e continuar a caminhada. Vamos normatizar, vamos conversar, falar, ó, amor, você nunca fez isso, nunca deu errado, só que a vida tá difícil, a coisa tá dura. Presta mais atenção aí no sal. Eu sei que você nunca fez, tá tudo bem, esse eu vou comer. E o assunto tem que morrer por ali. Mas não, aí vira uma celeuma, vira você divulga aquilo. Aí você nunca fez, aí você faz a propaganda e a publicidade da sua esposa. Você nunca fez. Mas aí você fala assim: a minha esposa é cozinheira. Você propaga uma ideia. Agora você faz uma propaganda. E essa propaganda é a propaganda negativa. E ela fez um arroz salgado demais.
Mas você nunca propagou. A minha esposa é cozinheira e ela faz um arroz maravilhoso. Essa propaganda, essa publicidade e propaganda você nunca fez. Mas quando negativa o nome, quando fica devendo para nós somos então muito mais fácil de propagar o assunto e de fazer a publicidade, ou seja, de expor, de dar nome, de qualificar aquilo que foi feito. Propaganda e publicidade. Então, para de fazer propaganda e publicidade daquilo que você está ferida, machucada. Para de propagar aquilo que você não está levando em conta o histórico. Então, senta e fala, Senhor, mas vamos analisar. Então, Balaão tinha que ter parado e falado com Deus. Falar, Senhor, o que está acontecendo? Minha mulher está com problema, ela está doente, está machucada, ela está... Aí o Senhor iria mostrar para ele. Porque haveria interesse dele saber. Mas ele estava tão obstinado em fazer aquilo que ele queria fazer, que ele estava indo pecar, na verdade, que ele não quer saber de mais nada. Ele preferia espancar aquele animal que sempre o conduz com maestria, com seriedade, porque ele mesmo testifica disso, ele espanca aquilo, mas ele não para saber o que está acontecendo. Então nós preferimos espancar, nós preferimos matar, nós preferimos expor, nós preferimos fazer qualquer coisa, mas não levamos em conta o histórico. Então há essa necessidade dentro de casamento, de igreja, de trabalho, de relacionamento, porque de repente você nunca ouviu a pessoa falar do patrão e da empresa. Mas quando alguma coisa sai da rota, aí ela vem e ela despeja tudo aquilo. Aí ela vem fazer a propaganda e a publicidade do patrão ou da empresa, porque aconteceu alguma coisa lá. Mas você nunca viu ela falando, porque parece que as coisas boas, quando tá tudo do seu jeito e do meu jeito, nós não vamos falar. Não tem necessidade. Não, já está tudo bem, a empresa não faz mais que a obrigação. Mas se um dia sair um pouquinho da sua rota, ou se um dia realmente houver uma falha, um problema, uma dificuldade que aquela empresa está passando numa área e faltar para você um óculos de proteção e você tiver que trabalhar um dia com óculos de proteção mais riscado, pronto. Mas sempre que você foi no almoxarifado, estava lá a sua bota, o seu óculos de proteção, tudo que você precisava. Mas aquele dia, porque o óculos vai chegar dali 2 dias, você sai fazendo uma propaganda e uma publicidade que a sua empresa está quebrando, que não tem óculos, que você não está enxergando direito para fazer o seu trabalho, que você poderia ter se machucado, e faz aquela bagunça, porque nós somos malignos, nós somos ingratos, nós somos injustos, nós não conseguimos ficar com a nossa boca fechada, nós não levamos em conta o histórico. Então, em nome de Jesus, que nós aprendamos isso, que nós entremos nesse ambiente para realmente justificarmos as pessoas, não justificarmos os erros, não justificarmos as falhas. Não ter um óculos é uma falha, mas dá para você justificar pelo histórico. Teu filho tirar uma nota ruim numa prova, dá para você justificar ele pelo histórico. Ah, meu filho tira só notas boas, ele é esforçado. Mas chegou aquele 3 na matemática, eu peguei, eu espanquei ele, eu arrebentei ele de bater, falei um monte de coisa, falei que é burro, que é incapaz, que eu estou me matando para trabalhar e que ele não serve para nada, você vai matar o seu filho. Então leve em conta o histórico. Senta com ele, fala, filho, por que você tirou 3? O que será que aconteceu? Porque você é tão bom. Olha a diferença do que nós vamos fazer. Eu matei demais o meu filho, porque eu não levava em conta o histórico. E o Mateus, na minha vida, ele está com 30 anos, ele nunca me deu nada de trabalho. Até esses dias agora aí, menos de um ano atrás, ele falou assim, por que você nunca me deu uma bronca? Você nunca me bateu, você nunca fez nada? Do monte de besteira que eu fiz, no sentido de bater carro, Porque eu falei, cara, isso é coisa da vida. E além de ser coisa da vida, eu levava em conta o histórico dele. Então ele estava dirigindo lá, ele bateu o carro umas 4 vezes. E a gente pagava o carro nosso e pagava o carro do outro, porque estava errado. E eu nunca falei para ele, nossa, você dirige mal, você é burro, você é isso. Simplesmente eu pagava, porque é uma coisa que vai acontecer. E ele tinha um histórico comigo. Ele tinha uma vida comigo. Então eu justificava, mas em outras áreas não. Em outras áreas, mesmo ele tendo um histórico, que ele sempre teve um histórico legal nas coisas, tinha muitas áreas que eu matava ele. No primeiro erro que ele apresentava, eu ia lá e matava ele. Matava minha esposa, matava quem estava do meu lado. Por quê? Porque eu não levava em conta histórico. Nós temos que levar em conta histórico. Nós temos que entender que aquela pessoa, ela pode ter uma falha.
Ah, mas do jeito que ele bateu o carro, se fosse analisar, seria passível de uma repreensão. Porque uma das batidas ele estava aqui e foi olhar na sorveteria se um amigo estava lá. Quando olhou para frente, o carro parado no pare, ele me bate atrás de um carro. Daria até para repreender. Mas qual que é o histórico dele? Ele fica toda hora dirigindo, olhando para a sorveteria, distraído, olhando para nada? Não, ele presta atenção. Então ele foi várias vezes para São Paulo, para Bauru, andava aqui e foi de boa. Mas aquele dia ele distraiu, foi olhar, o cara parou, ele bateu, estava errado, pagamos e acabou. Então Deus, quando você decidir levar em conta o histórico, Deus vai te trazer o recurso para sanar aquele problema. Ao invés de você matar a pessoa, ao invés de você arrebentar com a pessoa, ao invés de você pegar o seu filho que tirou 3 nessa prova de matemática, que você quase surtou e não levou em conta o histórico dele, se você sentar, conversar, orientar, orar por ele, falar, filho, você é excelente, você só tira nota boa. Isso aqui foi uma rota e um desvio de rota, mas está de boa. Volta a estudar, vou orar por você, vou te abençoar e você é uma bênção. Você vai repreender, ele vai perceber que você viu que ele teve uma nota ruim, mas ao mesmo tempo nós vamos incentivar essa criança a continuar naquilo que ele é. Mas nós às vezes profetizamos tanta porcaria, falamos tanta coisa que aí sim, aí nós jogamos a criança para dali para frente falar, cara, não vai adiantar. Porque eu estou me esforçando, eu estou tirando um monte de nota boa. Uma nota ruim que eu tirei, eu ouvi tudo isso, me bateu, me amaldiçoou, me lançou todas essas palavras, então eu vou abandonar o barco. E de repente hoje você está com um filho, uma filha, um marido, uma esposa que abandonou o barco por sua ingratidão, por sua falta de leitura de um histórico. E agora nós estamos penando com uma esposa ruim, com um esposo ruim, que teve um erro, mas que dava para ter justificado, ao invés de ter amaldiçoado, ao invés de ter colocado aquela pessoa realmente no mundo espiritual, onde nós mesmos, com a autoridade que nós temos, nós lançamos umas palavras de maldição. Nós mesmos jogamos aquela pessoa no buraco. Não, não, filho, você é burro. Você tirou 3 porque você é burro. Pronto. A mãe e o pai falando que o filho é burro, o que vai acontecer no mundo espiritual? Geralmente, aquilo vai pegar a criança e dali para frente vai ser só sofrimento, só nota ruim. Aí vai apanhar mais, vai ficar mais complicado, não vai passar de ano, que agora passa, mas antigamente não passava, não vai se formar, não vai ter uma boa, e aí você vai acabar com a vida da pessoa, por causa de um problema que você não levou em conta o histórico. Então, aquela pessoa, aquela criança, passou a dever para você absurdamente. Você joga na cara dela que você trabalha, que você levanta cedo, que tudo você faz para ela, que tudo que ela quer você dá, e que você comprou um tênis de 500 para ela e não conseguiu comprar uma sandália de 50 para você. Você despeja tudo na vida da criança que tem 9, 10, 11 anos e que tirou um 3 uma vez, porque você não leva em conta o histórico. Então, nós precisamos mudar isso daí. Um marido que não conseguiu um dinheiro naquele dia para trazer uma mistura diferente, que seria o costume da casa, e que você tem que servir ali uma mistura mais fraca, um ovo, sei lá o que a gente vai suprir ali, mas não tem aquela carne, ele escuta tanta coisa naquele dia que você matou o seu marido. Matou. Assim como você foi morta lá de fazer aquele arroz salgado, agora você mata o seu marido, porque um dia ou uma semana que seja, não tem mistura, porque ele não recebeu, ele não se programou, ele se perdeu financeiramente, e agora nós vamos ficar comendo uma semana arroz, feijão, ovo e abobrinha. E agora? Abobrinha também está caro, está tudo caro, mas dá para entender o que nós estamos falando. Então, hoje, nós temos que entender hoje que nós vamos precisar levar em conta. Bom, meu marido sempre se programa, sempre se organiza, nós temos mistura o mês inteiro. Faz muito tempo. Essa semana alguma coisa deu errado. De boa. Faz o ovo, faz o omelete, faz alguma coisa, vai dando glória e acabou. Mas nós entramos sempre nesse ambiente. Você devia ganhar mais, você devia se programar mais, você não estudou, você não passou naquele concurso, você traz toda a vida de fracasso e de derrota, atualiza tudo, joga tudo nas costas dele, para ele dormir com a cabeça desse tamanho. Se sentindo incompetente, um inútil, um cara que não serve para nada. E é mentira, porque ele falhou naquela semana, ele teve um problema naquela semana, ele desorganizou financeiramente naquela semana. Mas quanto tempo faz que ele está colocando a mistura dentro de casa? Quanto tempo faz que você está lavando a roupa, que você está organizando a casa? Agora, um dia que você não ficou legal,
É gostoso quando seu marido chega e fala, nossa, a casa tá uma bagunça, você não fez nada hoje, você dormiu o dia inteiro, mas você estava com dor de cabeça, você estava triste, você estava mal, morreu alguém, aconteceu alguma coisa, entendeu? Então aí o que acontece? Mas você limpa a casa todo dia. Mas naquele dia ele chega e pergunta isso para você. E isso é gostoso? Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Quando a gente que escuta tudo isso, só ora e repreende, então, se você escuta tudo isso, se o seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu pastor, seu amigo nunca leva em conta o histórico, talvez seja bom você trocar uma ideia com ele, como a mula trocou com Balaão. Nós temos um exemplo aqui da Bíblia que nós lemos, que a mula parou, falou, cara, por que você está me batendo? Deus permitiu uma mula falar para repreender um profeta. Então, você pode parar, sentar, pegar ele um dia e falar, viu, o que está acontecendo? Eu sou sempre assim? A casa está sempre uma bagunça? Está sempre desse jeito? Não. Fala, então o dia que eu estiver assim, o mínimo que você pode fazer é me perguntar, aconteceu alguma coisa hoje? Você passou por algum problema? Não chegar falando que eu não presto para nada, que eu durmo o dia inteiro, que eu não faço nada, o que eu fiquei fazendo. Porque é exatamente isso. Você pode alinhar o seu marido. Você pode orar, você pode repreender antes, porque ele já vai estar num ambiente mais complicado, e depois você senta e ora. Viu? Foi sempre assim? É assim que eu conduzo a nossa casa, o nosso casamento? É assim que eu faço? Então, na área que for, senta e conversa. Ora, repreende, senta e conversa. Como a mula fez. E aí depois, ele foi repreendido pelo anjo também. A ponto de falar, ó, entre matar você e ela, eu mataria você. Então, o anjo ele deixou bem claro para Balaão que o que ele fez com a mula foi totalmente desaprovado. Não levar em conta o histórico e não ter uma conduta ali de estar fazendo a leitura do mundo espiritual que ele estava inserido, ele foi totalmente condenado pelo anjo. Então, eu creio que o Senhor vai nos dar entendimento e vai nos levar em um lugar onde nós vamos entender isso. Porque senão nós teremos uma vida que nós vamos ser demasiadamente feridos, ou nós vamos ficar sempre ferindo as pessoas. Porque quem que vai ter uma perfeição de cozinhar todas as vezes? Cara, é difícil. Pegar uma pessoa que nem minha avó, por exemplo, que eu comi o feijão dela por 40 anos, parecia que era o mesmo feijão todo dia. Mesmo tempero, mesmo tanto de sal, mesmo tanto, uma perfeição. E, de repente, um dia, alguém pode fazer um feijão mais aguado, mais salgado, mais sem sal. Não tem uma mão e uma atenção que nem tinha minha avó para fazer aquilo ali. Pode acontecer. Eu nunca peguei um feijão ruim dela. Quem conviveu com ela, quem morou lá, comeu todo dia, pode ter pego. Eu comi por 30 anos assim, né? Mais esporádico, ia na casa dela de vez em quando. Nunca dei o azar de pegar um feijão ruim da minha avó. Nunca. Agora, se ela fez algum, meu pai, meus tios, minhas tias, fala, nossa, mãe, que feijão horroroso, ela não sabe fazer feijão? Mas e o histórico? Você está com 30, com 40, 50 anos comendo feijão aqui, uma vez que eu fiz ruim, que salgou, que ficou aguado, que ficou muito grosso, que ficou duro, que ficou mole, e aí nós começamos a ser chato. Quem não considera histórico são pessoas chatas. São pessoas assim, eu sempre fui muito chato. Então eu estou falando aqui, eu estou falando de mim. Porque eu sei o peso que eu trazia. Eu sei o peso que eu gerava. E que eu tenho que vigiar muito para não trazer e para não gerar. Essa palavra é demasiadamente para mim. Porque eu sempre fui o quê? Como eu tive uma doutrina muito ruim para achar problema e defeito, então meu pai falava assim para mim: você está aqui, tem 5 pessoas no balcão e mais você. Então nós estamos aqui em 6 pessoas para atender no balcão do açougue. Você tem que olhar o seu serviço e o serviço dos outros. Olha na balança se eles estão colocando o preço certo da carne que eles estão vendendo, se estão cortando bife fino, se estão atendendo bem, se estão dando resposta. Então eu tinha que cortar minha carne, olhar na balança de um, olhar na balança de outro, ver conta, fazer o negócio. Então eu era um caçador de problema. Eu fui doutrinado para ser um caçador de defeito. Então hoje eu posso chegar num restaurante, coisa mais linda do mundo, numa loja, num ambiente. Se tiver uma bolinha assim na parede com um bolorzinho, uma infiltração, é aquilo ali que meu olho puxa assim, ó. É o que eu vejo. Eu vejo as coisas bonitas, mas o meu olho procura um defeito. E eu vou ali, nossa, tem uma infiltração. Mas é um negócio que dá para passar. Porque é um problema que o prédio está apresentando, mas que dá para passar. Olha o resto.
Eu deixo de desfrutar de 99,9% do ambiente e ficava preso naquele 0,1. Aquele negócio fala, nossa, ai. Aí se eu tivesse algum tipo de autoridade ou de envolvimento ali, eu falava, viu, você não viu isso aqui? Tá vazando, ebolorou, tá feio. Aí minha esposa falava assim, viu, você não viu nada do resto que nós limpamos, organizamos, aquele quadro bonito lá na parede, o freezer que a gente tirou de lugar, a limpeza que fez ali. Eu falei, não, isso aí eu não vi nada. Sabe por que eu não via? Porque isso na minha cabeça está programado assim, vocês não estão fazendo mais que a obrigação de vocês. Então, o certo, o meu pai me ensinou assim, ó, fazer o certo não é mais que a sua obrigação. E isso ficou enraizado aqui. Então, quando meu pai foi me trazer um elogio, raramente ele me elogiava. Muito raro. Por quê? Ele não elogiava ninguém, na verdade, porque para ele fazer o certo não era mais que a obrigação. Você tem que fazer o certo. Agora, erra para ver. Um erro, por ínfimo que fosse, aquilo ali virava um vulto. Porque para o meu pai não existia histórico. Para a minha vida não existia histórico. Então nós precisamos aprender a levar em conta o histórico, porque nós matamos as pessoas. Nós vamos ser pessoas chatas, nós vamos ser pessoas pesadas. Quem está ao nosso redor está sempre aflito, porque fala assim, cara, ele vai ver. Ele vai pegar e ele vai falar, ele não vai relevar, ele não vai deixar quieto, ele não vai me dar um abraço, ele não vai falar assim, amor, tá tudo bem. Você não lavou a roupa hoje? Amanhã você lava, tá tudo bem. Você nunca tem essa expectativa na sua vida. Minha esposa nunca teve essa expectativa na vida dela. Que eu ia falar para ela assim, não, hoje você não fez isso aí, não, vem cá, me dá um abraço, tá tudo bem. Porque ela sabia que o que ela ia escutar era exatamente o contrário. O que ela ia escutar era exatamente isso. Por que que você não lavou? Por que que você não fez? Mas podia lavar tudo, podia fazer tudo, podia limpar tudo. Mas eu só achava o que ficou sujo, o que ficou para trás, o que ficou sem fazer. Porque não leva em conta o histórico, pessoas cruéis. Quando nós não levamos em conta o histórico, nós nos tornamos cruéis, nós nos tornamos pessoas que vão ser pesadas, que as pessoas que estão ao nosso redor nunca vão ter paz. Elas nunca vão ter descanso, porque elas vão estar sempre esperando uma paulada. Elas vão estar sempre esperando um negócio acontecer. Esses dias nós passamos eu não posso, eu tenho que tomar muito cuidado para não dar nenhuma dica. Mas nós passamos por um negócio que na minha visão eu falei, nossa, agora enrolou. Agora deu zebra. Mas o líder dessa pessoa, ele teve uma atitude que eu falei, rapaz, me dá uma visão dessa. Me dá um entendimento desse. Não é da nossa igreja, não tem nada a ver com a gente aqui, mas se eu falar um pouquinho a mais, talvez alguém possa entender o que eu estou falando. Então, eu só fiquei assim, olha o que esse líder fez. Era um negócio que eu falei, isso aqui vai dar uma zebra, isso aqui vai dar um problema, isso aqui vai virar um rolo. E quando a pessoa falou a decisão que o líder tomou, eu falei, rapaz, que coisa tremenda. Porque ali levou em conta histórico, teve respeito, teve amor, fez a leitura do lugar espiritual que a pessoa está, a idade espiritual que a pessoa está. Então foi uma coisa tremenda, que eu preciso demasiadamente aprender e talvez você precise aprender. Então leve em conta todo o histórico. Então a pessoa com uma atitude liberou uma oração, falou um negócio, a pessoa mandou uma mensagem para minha esposa e falou assim, pastora, você não sabe o que aconteceu. E contou, nós ficamos assim, ó, porque é difícil acontecer isso. Mas o que a pessoa fez? Levou em conta o histórico. Então, quando nós não levamos em conta o histórico das pessoas, nós vamos matando as pessoas. Tem um monte de pessoa morta do teu lado porque você não levou em conta o histórico. Então, na minha casa, na minha vida, o que aconteceu? Eu matei um monte de área da minha esposa porque eu nunca levei em conta o histórico. Então, para mim, era uma exigência máxima, sempre de perfeição. Não pode errar, porque era a cultura que eu tinha, é o jeito que eu fui ensinado, é o jeito que eu fazia. E quando eu errava, não tem histórico. O meu pai não tem nem histórico, nem história, nem nada. Cara, você vai apanhar mesmo, você vai ser repreendido, vai gritar na frente de todo mundo, vai sair chutando seu bumbum no meio da rua aí e eu mijando nas calças, porque não tem histórico. Não tem histórico. Então, eu com 8 anos de idade, num caixa de um açougue, dei um troco a mais, hoje fosse R$ 5 a mais,
A abençoada da cliente volta. Só que eu não estava sozinho, mas no caso, meu pai estava do lado. Aí ela falou assim para mim, você me deu R$ 5 a mais, tá aqui. Não deu tempo nem de eu pôr o dinheiro na gaveta. Ele me puxou pela mão assim e saiu chutando meu traseiro assim, uns 30 metros na frente de todo mundo, eu fazendo xixi na calça sem parar, um xixi que você nem tem para fazer. Aquela coisa ruim por dentro, aquele corpo que esquenta e esfria ao mesmo tempo. E eu subi da quadra 1, que era o açougue, até a quadra 5 da Alves Seabra em Bauru, chorando ali no meio da rua, todo mijado, com 8 anos de idade. Um cara que fez o quê? Não levou em conta meu histórico, não levou em conta minha idade, não levou em conta meu entendimento, levou em conta nada. Então eu fui doutrinado dentro disso. E aí eu tinha isso para dar. Então agora o que eu estou orando, Senhor, me muda. Me faça levar em conta o histórico, me faça trazer uma palavra que mude a rota da pessoa, que levante a pessoa. Então pessoas têm chegado, que estão no ministério, fala, pastor, eu vou parar aqui, vou desistir ali, aqui para mim não dá. Não, irmão, calma. Vamos levar em conta o histórico, olha o que você já fez, olha o que Deus já produziu, que é o assunto que nós vamos entrar agora. Você levar em conta o teu histórico. Porque às vezes você se pune demais. Às vezes você é uma pessoa muito severa com você mesma, que foi uma parte que quarta-feira veio no bate-papo. Quando a Mayara orou uma parte, depois Deus me deu um entendimento. Como você é para levar o teu histórico? O teu histórico na empresa, o teu histórico como mãe, o teu histórico como filha, como serva, como filha de Deus, como patroa, como funcionária. Como é você com o seu histórico? Você vai precisar mudar a tua vida a respeito de você mesma, ou a respeito de você mesmo. Porque somos severos demais conosco. E nós mesmos nos matamos, nós executamos a nossa vida porque nós não levamos o histórico. Às vezes estamos numa jornada tão interessante, num crescimento com Deus, mas naquele dia que você cai, você desconsidera todo o histórico. Então, uma pessoa que estava viciada, mergulhada em práticas aí de masturbação, por exemplo. Aí ela ficou lá 6 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas ela cai. Aí o que ela faz? Ah, não adiantou nada. Vou voltar na prática porque eu sou um inútil mesmo. Não. Peça perdão, se arrependa disso na profundidade que você pecou e recomeça. Você conseguiu 3 meses, 4 meses, 5 meses, olha para o histórico. Falei, eu era um prisioneiro, eu era um escravo disso, eu fazia isso todo dia. Consegui ficar 180 dias, então eu caí agora, mas não, eu vou levantar daqui para frente, vou começar de novo. Considere o teu histórico. Ah, eu jejuava, mas aí eu quebrei o jejum. Quebrou o jejum? Se arrependa. Fala, Senhor, consagrei 21 dias de jejum, fiz 12. Não aguentei, quebrei o jejum, me perdoe em nome de Jesus. Vou começar amanhã de novo e vou fazer os outros 9. E complete o seu jejum. Deus não está atrás de você como um pai cruel, como o meu era, para ver o seu primeiro troco errado com 8 anos e te bater e fazer você mijar nas calças. Mas Deus está atrás de você e falar, filha, você fez 12 dias de jejum. Se arrependa disso agora, me peça perdão, eu estou pronto para te perdoar. E consagra de novo e faça os outros 9, eu vou receber. Pare de se matar, pare de não levar em conta o histórico. Deus não é assim, não é assim que Deus funciona. Não é assim que Deus trabalha. E nós estamos machucados, feridos com a nossa própria conduta. Não levamos em conta, puxa vida, mais uma vez eu fiz isso. Irmãos, não adianta eu não levar o meu histórico agora. Se eu tiver uma atitude de grosseria, se eu tiver uma atitude de uma resposta meio atravessada, infelizmente é o meu temperamento. Infelizmente é o meu jeito, coisa que eu estou lutando com todas as minhas forças para não fazer mais. Mas e se eu fizer? O que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar toda essa mudança que Deus tem feito na minha vida? Eu vou me matar? Eu vou tirar todo o histórico? Eu vou olhar para aquele pontinho embolorado da minha vida e falar assim, você não presta para nada. Olha que coisa feia esse vazamento que deu aí. Mas e o resto? Então, eu vou ter que considerar, não, Deus trabalhou, o Senhor me perdoa. Irmão, irmã, quem aconteceu me perdoa. E aí vai da vida de quem tiver ao meu lado para considerar o meu histórico ou não, que aí já não vai ser uma coisa que eu possa decidir. Mas a minha vida eu posso não me matar. Você pode não se matar. E se você já se matou, ressuscite em nome de Jesus. Naquilo que você não levou em conta o teu histórico, eu quero te pedir, te abençoar e decretar sobre a tua vida. Hoje o Senhor vai fazer você pensar nisso, você vai levar em conta o teu histórico, o Senhor vai te fazer lembrar exatamente quem você é nele e que essa manifestação que você teve, seja carnal, diabólica, de trevas do passado, isso você vai se desvencilhar e vai voltar a comer daquilo que Deus fez, em nome de Jesus. Ressuscita.
Saia desses ambientes onde você se matou e parou e recomece a tua vida. Considere isso como algo que você tem que fazer, porque, irmãos, nós não vamos conseguir fazer isso. Senão nós vamos ficar matando pessoas, vamos ficar nos matando e vamos ficar num lugar sempre enrolado, porque nós não levamos em conta a nossa história. Então, a minha vida, a sua vida, em cada uma das áreas, por mais boazinha que você seja, por mais bonzinho que você seja, vai ter uma hora que você vai fazer alguma coisa que você não gostaria de ter feito. E isso pode te matar. O diabo pode levantar, pessoas podem levantar, a situação pode levantar e matar você. Naquele dia dos 8 anos, eu poderia ter virado um bandido, um vagabundo. Pensou se aquele trauma fragmenta a minha alma, que logicamente me fez isso, me feriu demais aquele negócio, mas já pensou se aquilo, o diabo consegue um ponto dentro de mim e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou trabalhar nunca mais, eu vou roubar, eu vou fazer bagunça, eu vou virar um tranqueira, porque não vale a pena mesmo. Estou desde os 7 anos amarrando linguiça, trabalhando, varrendo açougue. Agora, um dia que eu dei um troco errado, sai chutando a minha vida, me coisando tudo, acabou. Eu poderia ter me perdido facilmente ali. Pessoas que se perderam justamente por isso, porque foram expostas a um ridículo tão grande que elas falaram assim, não vale a pena. E talvez você na sua vida hoje foi exposta a um ridículo tão grande aos teus próprios olhos, e fala assim, deixa, não vou fazer mais nada. Mas em nome de Jesus, não se suicide. Em nome de Jesus, e aonde você já se suicidou, peça ao Senhor que visite e ressuscite isso. Seja oração, seja jejum, seja no seu trabalho, coisa que falaram para você assim, não, isso aí você não vai dar em nada. Aí você tinha uma história que você estava indo bem, mas de repente, uma voz de uma pessoa que você idolatrava, uma palavra de alguém invejoso, um decreto das trevas, fez com que você largasse. Não, esse concurso não vai passar nunca. Para, é muito difícil. São só 2 vagas. E tem 30 mil pessoas fazendo. Aí você olha para aquela palavra, joga os livros para lá, volta. Vai fazer o que você tem que fazer. Se Deus pôs isso no teu coração, volta. Vai estudar. Não interessa se for uma vaga só. Não interessa nem se não tiver vaga. Deus vai criar uma vaga para você. É Deus que vai abrir as portas, porque você vai estar fazendo o teu máximo, você vai estar orando, você vai estar estudando e vai fazer o concurso. E se Deus tem isso para você, Deus vai criar uma vaga para você. Você vai passar, você vai ser a pessoa e Deus vai criar uma vaga para te colocar ali, porque Deus está nesse negócio. Então volta. Você não é um inútil, você não acabou. Ah, mas tem minha idade, tem aquilo que eu já passei. Não interessa, você está viva, você está vivo. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai desenvolver o teu chamado. Vai desenvolver aquilo que Deus põe no teu coração. Ah, não dá mais para ser isso. Dá para ser o que você quiser em Cristo. Muita coisa na tua vida, você pôs um ponto final. Você acabou por não considerar o teu histórico ou por ser ferida demais ou ferido demais porque nunca levaram em conta o teu histórico. Mas hoje Deus está falando com a nossa vida, recomeça. Se mataram você por não levar em conta o teu histórico, saia desse lugar. Se você mesmo se matou por não levar em conta o teu histórico, saia desse lugar. E se você também não está levando o histórico de Deus em conta, que é o terceiro ponto, de repente nós não levamos o histórico de Deus em conta. E estamos chateados com Deus. Estamos magoados com Deus. Estamos irritados com Deus. Porque Ele não respondeu, porque Ele não fez, porque Ele não deu. Porque você ainda não entrou, não saiu. Porque ainda não veio essa resposta nessa área. Mas, e o histórico? E o que Deus já fez até agora? Volta lá onde você estava, no começo dessa jornada, e vê onde você está agora. Sabe uma coisa que nós não levamos em conta, muitas vezes, é aquilo que Deus falou comigo naqueles anjos daquela música. O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? E um dia nós louvando aqui na igreja, na outra vez da igreja, eu falei, Senhor, o que os anjos vêm? Eles vêm a tua glória, a tua majestade, a tua grandeza, mas o que os anjos vêm que os fazem se prostrar, cantar santo, e eles estarem tão animados de estarem na tua presença? E aí Deus falou comigo que os anjos hoje que estão com ele,
Eles veem os que caíram. Eles veem os que deixaram, os que abandonaram a presença de Deus, os que foram atrás de Lúcifer. E quando eles veem aquilo que aqueles anjos que eram igual a eles se transformaram, ou até com hierarquias maiores que a deles se transformaram em demônios, em principados e potestades e tudo isso que a gente sabe, eles falam: Senhor, valeu a pena ficar aqui. Graças a Deus eu escolhi o lugar certo. Então, você quer uma coisa para te incentivar, para você retornar? Vê quanta gente já caiu ao teu redor e você está aí. Vê quanta gente melhor do que você, melhor do que eu, com mais entendimento, com mais fé, com mais dedicação, e caíram. Então, nós estamos aqui. Leve em conta esse histórico e fala: Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui, eu não quero parar, não quero desistir. Pessoas que se arrebentaram, pessoas que caíram, pessoas que desistiram, que abandonaram a fé. Então, infelizmente, use essa dor, use isso que as pessoas estão passando para falar: Senhor, eu vou levar em conta o teu histórico, porque isso não deu certo ainda. Eu não saí, eu não entrei, eu não fiz, não passei, não consegui ainda. Mas eu estou aqui. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E você tem que ficar firme nisso. Você tem que entender tudo que o Senhor está fazendo. Porque senão nós pegamos um ponto que não é o momento de Deus fazer ainda e desconsideramos todo o nosso histórico, todo o histórico de Deus com as nossas vidas e colocamos o nome de Deus na SPC e no Serasa. O Senhor está negativado comigo. Não tem mais crédito. Não te dou mais nada. De mim o Senhor não leva mais nada. Teu nome está no cartório. E daqui a pouco começamos a mandar cartinhas de cobrança ao Senhor. Orações de cobrança, porque estamos feridos e machucados, porque não levamos em conta o histórico de Deus com as nossas vidas. E começamos a falar: não estou orando mais, porque o Senhor não fez aquilo. Eu não tô jejuando mais, porque o Senhor não me deu tal coisa. Eu estou indo na igreja só uma vez por semana, por que isso? E aí nós começamos a lançar em rosto aquilo que nós estamos regredindo em Deus porque Ele não fez. Mas o engraçado é que nós não falamos para Deus assim: Senhor, agora eu estou orando mais ainda. Quando aconteceu a coisa do seu jeito, ou aquilo que você esperava, ou aquela resposta chegou, dificilmente nós aumentamos o nível de oração. Dificilmente nós vamos mais ao culto. Dificilmente nós fazemos alguma coisa assim, reconhecendo isso. Ah, Senhor, agora eu vou te buscar mais, porque o Senhor está operando aqui. Muito obrigado. Agora eu vou me dedicar mais. Agora eu vou ofertar mais. Agora eu vou. Não, porque nós temos aquela visão do meu Pai. Não é mais que obrigação que Deus faça tudo para mim acontecer. Afinal de contas, eu sou muito boa. Sou muito crente. Sou muito bom. Então, fazer o que tem que fazer não é mais que obrigação. Agora, quando não faz, ou quando não acontece, ou uma porta que Deus fechou porque sabe que você vai morrer naquilo, aí você coloca no SPC e no Serasa. Aí você não leva em conta o histórico de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, leve em conta o histórico das pessoas, leve em conta o histórico de você para você mesmo, e leve em conta o histórico de Deus para com a tua vida. Em nome de Jesus. Leia o mundo espiritual que está ao teu redor. O que está acontecendo? Essa pessoa não é assim. O que está acontecendo? Sempre faça a pergunta. Deus está operando em tudo. Nós temos um testemunho aqui do Artira, o senhor até já foi para a glória, em nome de Jesus, mas ele estava bem nesse ponto. E ele falou para mim assim: irmão, tudo que eu estou orando, cara, está dando certo. Mas eu não vendo o meu sítio, eu preciso vender aquele sítio. E isso não vende. Não vai, não acontece. O que será que está acontecendo? E reclamava e murmurava. Aí, num dia, ele estava no sítio, bate lá um pessoal com um carro, e o lugar que ele estava era adequado, o sítio dele era adequado para colocar uma antena, não sei se da Claro, da TIM, da Vivo, sei lá. E os caras fizeram uma proposta lá para ele, se eu não me engano, na época, de R$ 7.000 por mês, já faz tempo. E simplesmente aposentou ele. Aí ele veio e falou assim: puxa vida, Deus estava guardando um lugar para me aposentar e eu estava reclamando. Então, de repente, Deus está guardando um lugar para te dar uma bênção e você está falando: não, o senhor não está fazendo, não vendeu meu sítio, eu quero vender o sítio, porque eu preciso comprar isso, porque eu preciso fazer aquilo. O senhor não responde a minha oração. Deus está só guardando isso, porque daí virá algo muito melhor do que nós estamos vendo. Irmão, você não vê nada, eu não vejo nada, nós não sabemos nada. Simplesmente nada. O que eu enxergo? Nada, não sei nada. O que você sabe?
Aí o cara morreu, o irmão morreu, e deixou a esposa com uma renda, porque a antena, você passa lá perto do sítio, a antena está lá até hoje. Entendeu o que Deus está fazendo? Então, só de aluguel que receberam daquela antena, já deve ter pago o sítio umas 4 vezes. E eles estão, a mulher está vivendo daquilo até hoje, e o sítio é dela e vai deixar de herança para os filhos, provavelmente para receber ainda o dinheiro da herança. Então Deus quer te dar algo que vai abençoar você, sua família, os seus filhos, você está aí resmungando, arranhetando, com essa chatice nossa de falar, não, porque... Deus está falando, cara, eu estou guardando o seu patrimônio. Se você vender isso daí, vai dar problema. Eu quero deixar uma herança, eu quero te aposentar. Eu quero deixar uma herança, eu quero deixar uma aposentadoria para sua esposa, para você morrer tranquilo. Eu quero deixar uma herança para os teus filhos. Para com essa murmuração. Porque daqui a pouco Deus vai dar, segundo o desejo da nossa vida, por tanta incredulidade e murmuração. Aí depois você vende, passa 2 meses, bate alguém lá e aluga e põe a antena no sítio do outro e fala, ai meu Deus, por que você não guardou o sítio para mim agora lá, ó, 7.000 por mês, podia ser meu, né? Aí choramingamos, mas murmuramos, reclamamos, nada tá bom, leva em conta histórico. Aí vão pôr a antena no sítio do outro. Aí a bênção vai chegar na vida do outro, e aí você vai reclamar de novo, vai ficar ferido de novo, porque agora o sítio que você queria tanto vender, e vendeu, agora não tá bom porque pôs a antena. Então, saia desse ambiente de tanta reclamação, tanta desconfiança. Acredite que Deus é seu Pai, é seu Deus, é Senhor, sabe de todas as coisas. E se isso não está acontecendo, se isso não está avançando, é porque não é tempo. Ou nem vai acontecer isso, mas vai acontecer algo melhor do que isso, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que dali 1 ano iria alguém lá para alugar aquele sítio para pôr a antena. Só que ele não sabia. Aí ele fica 9 meses, 1 ano orando, 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 não vende e poderia ter feito uma besteira. Poderia ter abaixado o preço, vendido mais barato e perdido a bênção. Entenda que não levar em histórico em conta, vão perder a bênção. Não levar histórico em conta, vão perder pessoas, vão perder uma visitação de Deus, vão perder coisas tremendas, porque nós somos cruéis, como Balaão foi com a mula. Ele poderia ter ali matado, que ele fala assim, se eu tivesse uma espada, eu tinha te matado. Ele poderia ter matado uma excelente mula. Sabe por quê? Porque ele não levou em conta o histórico. Você pode matar alguém que está te carregando, sim. Você pode matar alguém que está te carregando há tanto tempo por ingratidão. E esses dias o Mateus falou que a ingratidão é pior que a vingança. Porque a vingança você devolve para a pessoa o mal que ela te fez. Agora, a ingratidão você dá um mal para a pessoa do bem que ela te fez a vida inteira. Então, a ingratidão é pior que a vingança ainda. Porque a vingança, entre aspas, você tá certo. Ah, você deu um tapa em mim, eu dei um tapa em você, me vinguei. Agora, o duro é quando você faz um carinho em mim, eu dou um tapa em você. Eu sou ingrato. Então, Balaão estava sendo ingrato com a mula. E nós estamos sendo ingratos com as pessoas, estamos sendo ingratos com Deus, estamos sendo ingratos com a nossa própria vida, com aquilo que nós já produzimos em Deus, aquilo que Deus já produziu em nós, e entramos nesse ambiente de ingratidão, murmuração, e perdemos a visitação de Deus. Então, em nome de Jesus, leve em conta os históricos. Amém? Glória a Deus. Eu vou só passar aqui para os irmãos, o que nós vamos falar amanhã é quarta, né? Quarta, quinta e sexta, para que de repente você que já ouviu falar disso e não quer ouvir de novo, você possa descansar esses dias aí e de repente não. Aí você não precisa estar entrando. Agora, se você, porque como tem bastante gente nova, como se você ainda não ouviu, ou se você está a fim de ouvir de novo, aí você entra. Eu só preciso achar aqui o que é, porque eu também não estou achando nada. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui onde está em outro lugar. Não achei. Nós vamos falar, irmãos, a respeito que... Deixa eu achar desde o comecinho para estar falando tudo. Ó, nós vamos falar a respeito de não ficarmos dando desculpa, comer o melhor de nós mesmos, não comer o melhor dos outros. Te pediram opinião? Contabilize os excessos e terá as respostas para as faltas. Não tenho tempo. Me lembre do agendamento. Levar em conta o histórico. Aqui já tem, é o que nós fizemos agora.
O que você anuncia é público que você terá. Ah, tá. Aquilo que você. Eu falei da minha barba, né? Que às vezes me chamam de Papai Noel, dão risada, apontam. Então eu tenho que estar preparado para isso, porque é uma decisão que eu tomei, vai ser assim. Então eu tenho que estar preparado para chegar num lugar e as pessoas ficarem rindo, apontando, chamando de Papai Noel, porque senão eu tomei uma atitude que é uma coisa meio bizarra, fora do padrão, e eu não estou preparado para aquilo. Então, se você tem aí alguma coisa meio fora do padrão, você tem que se preparar para isso. Montou algo para rico e está correndo atrás de pobre, não terá nenhum nem outro, que é um exemplo de um comércio que eu dei, que a pessoa montou um negócio e não deu certo o que ela pensava, então ela se perdeu na chamada dela. Eu gostaria de saber como está a minha vida no geral. Então dá uma olhada aí como você está, roupa, unha, tarará. Minha mulher é chata. Aí nós vamos falar do seu tipo de procedimento para ver se a mulher é chata ou se você que é folgado, ou vice-versa, né? Meu marido é chato, mas precisa ver se ele é chato ou se você que passa dos limites. Nunca nos conheceram, conheciam quem nós éramos ou tínhamos. Então, falar um pouco a respeito disso, que às vezes a pessoa ela conhece o seu cargo, conhece o seu título, conhece o seu dinheiro, mas quando você não tem mais o dinheiro, a pessoa some. Por quê? Porque o que você tinha não interessa mais. Feridas falam, ouvem e andam. É, As pessoas pedem as coisas para a gente, às vezes não vem buscar e você fica aflito, você fica responsável por aquilo, e é uma coisa que você tem que fazer a sua parte e a responsabilidade do outro é do outro. Estar preparado para reações dentro das nossas decisões. Se não morrermos, não podemos matar. Como combater algo que estamos presos. Às vezes, palavra pode nos fazer sentir falsos. Aí nós vamos explicar sobre isso. Locomoção eu tinha, mas eu esperava do meu carro outra coisa e ele tinha locomoção, então eu ficava sempre reclamando do que eu não tinha e nunca agradecido pelo aquilo que eu tinha. Propósito não remove o trabalho e sim tira a carga de necessidade. Responsabilidade versus culpa. Só nos procuram quando precisam. E eu creio que é isso daí. Então, se você já. Porque teve uma época, acho que na contagem, não lembro se na contagem do Homer, que no final eu falei sobre isso, sobre todos esses assuntos aqui. Então, se você já participou, para mim se torna meio desnecessário você ouvir tudo de novo. Agora, se você achar que deve ouvir, se você já tiver de boa, se esse assunto não te interessar ou se você já ouviu, então descansa aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira você volta para que a gente vai começar a falar sobre as festas. Se você tiver a fim de ouvir de novo ou nunca ouviu, amanhã, 7h30, estamos na área. Beleza? Deus abençoe. Shalom, muito obrigado. Bom dia. Vamos que vamos.